Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Amém. Eu amo quando o Senhor faz essa bagunça nas nossas reuniões, né? Eu acho que isso, mais do que tudo, prova que o controle é dele, não nosso. E em tempos onde a gente tenta controlar tudo, se possível minuciosamente, é lindo quando o Senhor vem sobre um lugar e fala assim, o controle ainda é meu. Então, que isso possa ter gerado confiança e um ambiente de alegria e gratidão no nosso meio. Amém? Hoje a gente vai expor um trecho de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10. E eu quero começar lendo para poder fazer algumas explicações aqui. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Eu quero confessar para vocês que não sei porquê, e não quero transformar essa fala em algo muito espiritual, mas eu estou mais nervoso e ansioso do que na minha primeira pregação para falar disso aqui. E eu estou há 3 semanas basicamente estudando esse texto. E agora parece que o Senhor falou algo comigo e ele parece que diz ao meu coração assim, isso é algo extremamente profundo para os nossos dias. Não que tudo aquilo que a gente venha expondo aqui, escutando aqui, formando aqui, não seja importante. Tudo tem de grande valor. Mas João tem em mente uma conduta moral para aqueles que são filhos de Deus. E nos dias de hoje, em meio a tantas coisas, a tantos absurdos, a tantas situações, o Senhor requer de nós uma posição firme, que confirme que de fato nós somos filhos de Deus. Só que às vezes, no meio das situações da vida, a gente perde esse senso de que de fato nós somos filhos de Deus. E aí a gente acaba vivendo, manifestando outra coisa a não ser a essência de um verdadeiro filho de Deus. E se a gente fosse pegar um apanhado da que a gente viu até aqui, na carta de João, João vai falar pra gente que uma vida espiritual autêntica, ela é marcada por confissão, ou seja,
diante dos nossos pecados, devemos confessar ao Senhor. Ela é marcada por obediência a Deus, ou seja, diante de Deus, devemos ter disposição de ouvir a sua voz e obedecer aquilo que Ele tem falado. Ela é marcada por um cuidado com as paixões pela impiedade. Diante do mundo, devemos ter cuidado para não ceder a essas paixões. Devemos ter cuidado e renunciar a todos os inimigos da verdade. Parece que hoje não falta opção de engano por aí, né? A semana passada a gente viu muito bem isso. Uma das características também do período da volta de Jesus será o engano. E o engano, às vezes, ele existe dentro das igrejas, com o falso evangelho, o evangelho de facilidade, o evangelho que tudo é permissivo, tudo é possível e que você pode viver do jeito que você quiser. Isso já acontecia na época de João e hoje acontece também recorrentemente. E João fala que, diante dessas pessoas que pervertem a fé, nós devemos renunciar a essas pessoas. E a gente já viu isso desde a exposição de Salmos, quando o salmista fala sobre não se assentar à roda dos escarnecedores. E hoje João vai falar como viver como um filho de Deus, como ter a consciência do que de fato nós somos. Então, basicamente, tudo isso vai dizer que uma vida autêntica, uma espiritualidade autêntica, ela envolve intimidade com o Pai. Porque sem intimidade com o Pai, a gente não confessa, a gente não ouve, não obedece, a gente não renuncia às paixões da impiedade, a gente não renuncia aos inimigos da verdade, porque muitas vezes essas falsas ideologias, esses falsos pensamentos, esses falsos mandamentos e doutrinas vêm muito de encontro com aquilo que o nosso coração deseja. Mas não vai de encontro ao que está no coração de Deus. E somente aquele que tem intimidade com o Senhor vai conseguir discernir isso. E viver como um filho de Deus exige de nós uma consciência de que nós somos filhos de Deus. E na exposição de hoje é importante a gente ver que João ele tem um foco e um propósito. E vai ser muito importante a gente se atentar a isso para ver no que João está focando, para poder entender qual é o propósito do foco dele. E João ele tem 3 focos nessa passagem: expectativas, privilégios e características. Quanto ao foco nas expectativas, o propósito de João é a justiça. Ou seja, a nossa expectativa tem que ser em viver vidas justas. Quanto ao foco dos privilégios, o propósito de João é a pureza. O privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus não nos garante sentar numa cadeirinha aqui todo domingo e está tudo bem. Isso tem que nos conduzir a uma vida de pureza. Porque Deus é luz, nele não há trevas, nele não há pecado, nele não há impureza. E se nós somos filhos de Deus, nós manifestamos a natureza de Deus. Ou deveríamos manifestar a natureza de Deus. E quanto às características de um filho, o propósito disso é viver em justiça, em pureza, mas também em amor. Então, quando a gente sai dessa perspectiva de expectativa, privilégio e característica, a gente começa a entrar em crise. E aí as nossas expectativas são erradas, o nosso senso de privilégio é perdido e nós esquecemos as reais características de um filho de Deus. Então, quanto às expectativas, João trata disso no verso 28 e 29 do capítulo 2. E no verso 28 ele diz: "E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda." Então o foco de João aqui é a vinda do Senhor.
E tem dois termos aqui que acho que de cara se destaca para a gente, que vai definir as atitudes de quando ele voltar, que é confiança e vergonha. É como se João estivesse olhando para a gente falando assim: filhinhos, qual é a expectativa de vocês em relação à vinda do seu Senhor? Qual é a esperança que vocês têm para o futuro, para quando ele voltar? Existe confiança no seu coração ou existe medo de ser envergonhado? Mas embora João faça essas perguntas assim conjecturando, o foco nele não é a questão da confiança ou da vergonha. O foco dele é: permaneçam nele. Porque ele sabe que enquanto a gente focar em permanecer no Senhor, a nossa resposta diante o dia da sua vinda vai ser confiança e não vergonha. Porque todo aquele que permanece, ele é enriquecido em confiança quanto ao retorno de Jesus. Todo aquele que cultiva relacionamento com Jesus e permanece nele, quando ele voltar, não será envergonhado. E é incrível como a gente tem batido nessa tecla semana após semana, e talvez não propositalmente, mas o Senhor tem nos direcionado esse lugar, de um lugar de relacionamento íntimo com Ele, que é onde de fato flui revelação de quem Ele é. Permanecer em Jesus exclui a vergonha quando Ele voltar. Porque aqueles que forem envergonhados, com certeza é porque não permaneceram nele. Mas se João foca nisso, é porque o propósito dele em relação às expectativas é respondido no verso 29. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Praticar a justiça não nos torna salvos. Salvação é mediante a fé no Senhor. Mas aquele que é nascido de novo, aquele que é alcançado pela graça do Senhor, a sua resposta natural é praticar a justiça. Porque Ele é justo e a nossa resposta é sempre olhando para Ele, para o que Ele faz, para o que Ele é, para como Ele age. João não diz que quem não pratica a justiça não é nascido dele, mas muito pelo contrário. Esse praticar a justiça é uma forma de evidência da nossa salvação. Não somos salvos pelo que nós fazemos, somente por Ele, mas aquilo que nós fazemos revela se de fato nós somos salvos. O Léo sempre fala isso. Não é o que você faz ou deixa de fazer que te salva, mas o que você faz ou deixa de fazer revela se de fato você foi alcançado pela graça. E se de fato nós fomos alcançados pela graça do Senhor, a nossa resposta vai ser a prática da justiça. E agora ele passa para a questão dos privilégios. E dos versos 1 a 3 do capítulo 3 ele vai tratar disso. E ele fala: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Falar que nós somos filhos de Deus é um enorme privilégio. Só que às vezes parece que isso é só uma frase solta aleatoriamente. Enquanto, de fato, nós não tivermos a consciência de que nós somos filhos de Deus, alcançados pela graça do Senhor, por conta do sacrifício de Jesus, a gente vai viver de forma aleatória, sem de fato manifestar o que nós somos. E essa palavra, quando João fala sobre sermos filhos, a palavra original que ele usa no grego é tekna, traduzido como suas crianças. Ou seja, aqueles que são gerados por Deus. A nossa fonte de geração é um Deus incorruptível. É um Deus santo, um Deus puro, um Deus que é luz e habita em meio de luz.
Mas no que João fala em relação ao amor de Deus, ele usa uma palavra no grego, potapen, que significa de outro país. Ou seja, o amor que Deus liberou sobre a mim e sobre a sua vida é tão grande a ponto de que nós não podemos nem compreender de fato o tamanho desse amor. E por conta desse amor, Ele faz de nós filhos de Deus. Nós somos filhos do seu amor. E é por isso que o mundo não nos conhece nem conhece a Ele, porque não consegue conhecer um amor que é fora da esfera terrena. Não consegue conhecer um amor que é fora daquilo que Ele consegue definir. Porque não faz sentido um Deus tão grande encarnar para morrer por pessoas que eram seus inimigos. Paulo fala, poderia até ser que alguém morresse por um justo, mas por um inimigo? É por isso que o mundo não o conhece. Porque não faz sentido um Deus, o Deus de todo o universo, se entregar por pecadores. Mas Ele encarna, nasce, cresce, se desenvolve, cumpre o seu propósito, somos alcançados por Ele, pela sua graça, o Filho unigênito se torna primogênito e agora nós somos filhos de Deus e isso deve ser motivo de explosão no nosso coração. Sermos filhos de Deus não é uma frase que a gente coloca na parte de trás do carro ou que a gente bota numa camisa. Ser filho de Deus deve ser algo que a gente, quando acorda pela manhã, deveria se alegrar e exultar o Senhor por conta disso. Porque a nossa natureza era de inimigos do Senhor. O que nos era destinado era padecer num lugar completamente distante da presença do Senhor. Mas por meio da sua graça e do seu amor, Ele nos alcança e nos faz filhos. E João segue no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. João é bem enfático nisso, ele fala 3 vezes em 2 versículos. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então João aqui ele junta a expectativa do retorno de Jesus com o privilégio de sermos filhos de Deus, e é algo além de sermos filhos de Deus. Ele diz, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. João não fala em divindade, de sermos divinos como Deus, mas fala em expressão glorificada. E quando a gente puxa a retrospectiva de tudo que nós éramos e o que nós somos agora e o que nós seremos, precisa liberar em nós gratidão e desenvolver esse senso de privilégio que nós temos. Nós éramos destinados ao inferno, a uma vida distante do Senhor, e Ele nos alcança. E Ele ainda diz que um dia nós seremos como Ele é. Isso precisa afetar a nossa mente e o nosso coração e nos conduzir a um estilo de vida reta diante do Senhor e diante dos homens. E diante desse privilégio, João vai nos lembrar qual é o propósito desse privilégio. E ele diz no verso 3, e todo aquele que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então João foca no privilégio para nos lembrar de qual é o propósito. E qual é o propósito? Se você tem esperança, o seu propósito é se purificar, porque Ele é puro. E você quer ser como Ele é. Mas por que a gente perde o senso de purificação? Porque a gente perde o senso de esperança. E quando a gente perde o senso de esperança é porque a gente perdeu o nosso horizonte na fé. A gente deixa de olhar para a eternidade e olha para o aqui e agora. E a nossa conduta é enfraquecida. Ela é deturpada. Porque a nossa esperança em Deus está enfraquecida e direcionada para outras coisas. Quantas vezes nossos sonhos legítimos
de você ter uma carreira bem-sucedida, de você ter uma família, de você se formar na sua faculdade, no seu curso. Eles começam a tomar lugar no nosso coração que deveria ser o lugar de Deus, que deve ser o lugar de Deus. E a gente não está falando de coisas que são pecaminosas. A gente está falando de coisas que Deus até abençoaria. Mas a gente tira o nosso olhar da eternidade e coloca o nosso olhar para o aqui e agora e deturpa esse senso de esperança e fala, não, Deus tem que esperar um pouquinho, porque eu tenho que me formar, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que ganhar tantos mil reais por mês. E a gente vai perdendo o senso de eternidade. E aí, o que antes era um olhar para a eternidade com o Senhor, agora é um olhar por uma vida confortável. E a gente ainda usa a desculpa assim, mas Deus entende. Deus entende. E aí a gente troca o buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas por Deus entende. Porque uma vez que o nosso olhar era na eternidade, em passar uma eternidade com Jesus, de ser como Ele é, de se purificar, de ter alegria de ser como Ele é, de ter alegria porque Ele nos resgatou. Agora a nossa alegria se passa por aquilo que a gente pode conquistar com as nossas próprias mãos. E a gente vai perdendo o senso de expectativa, perde o senso de privilégio e, consequentemente, nós perdemos as nossas características de um filho de Deus. E o foco de João nessa exposição é justamente nos lembrar disso. João não quer aqui fazer uma acusação contra os irmãos. João quer trazer a lembrança quem nós somos e qual deve ser a nossa correta expectativa e esperança. Tem uma oração de Jonathan Edwards que ele fala assim: Senhor, crava a eternidade nos meus olhos. Me ensina que aqui não é o único lugar. Me ensina que a minha morada é nos céus e que aqui eu sou só um peregrino. E um dia eu chegarei mais próximo de você. E eu olharei para o Senhor como o Senhor é. Essa é a nossa esperança. Esse deve ser o nosso padrão de vida, de viver de uma forma justa, moralmente correta, segundo os padrões do Senhor, a fim de que naquele dia a gente não tenha vergonha, mas confiança. Porque todo aquele que desenvolve um estilo de vida, de permanecer em Jesus, quando Ele se apresentar, o sentimento no nosso coração vai ser a confiança. E nós vamos olhar para Ele e falar assim: quanto tempo eu te esperei, e agora eu vou ser igual você é. Porque eu tenho certeza que no coração de Jesus existe expectativa por estar com o seu povo. Mas as circunstâncias da vida tiram a expectativa do nosso coração de estar com Ele e de ser como Ele é. Se a esperança é movida do nosso coração, algo com certeza é afetado. E João quer te lembrar disso essa manhã. Não perca a esperança. Não perca a expectativa. Isso aqui não é mensagem de autoajuda. É o foco de João. Ei, lembra. Lembra quem você é. Lembra qual era a sua expectativa. Lembra qual era a sua esperança. Lembra qual era o seu privilégio como filho de Deus. E agora João vai falar sobre características. E aí ele vai juntar foco e propósito nessa sessão. E a nossa identidade de filhos deve moldar a nossa forma de andar. Se somos filhos de Deus, a nossa forma de andar deve ser como de um filho de Deus. Mas às vezes parece que andar como filho de Deus é andar em radicalidade. Mas eu quero te dizer, é radicalidade mesmo.
Porque o amor de Deus não foi superficial, mas ele foi radical. Então, se a entrega de Jesus é radical, o meu andar precisa ser radical mediante uma sociedade totalmente deturpada. Se a sociedade fala que é loucura um homem ter só uma mulher, eu quero andar em radicalidade. Se a sociedade fala que viver em meio à comunidade, expondo a sua vida, abrindo ali os seus defeitos, é radicalidade, eu quero andar em radicalidade. Se para Deus amar, se para a sociedade amar um inimigo é radicalidade, eu quero ser radical e eu quero amar até os meus inimigos. Porque esse é um padrão de um filho de Deus. Mas quando a gente olha para essa sessão aqui, talvez a gente fique assustado. Porque João fala muito sobre aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aí eu quero tomar liberdade aqui, gente, de bagunçar um pouquinho a ordem dos versículos, se me é permitido. No versículo 8, João diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E no verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O foco de João aqui é fazer uma diferenciação entre características do Filho de Deus e características daqueles que procedem do diabo. Porque João tem por intuito mostrar como que um filho de Deus age e como que um filho do diabo age. E é como se ele estivesse falando assim: olha, o que eles estão fazendo, não faça. Porque isso aqui não revela o caráter de um filho de Deus. E no verso 4, quando ele vai falar de transgressão da lei, o grego que João usa aqui para essa palavra transgressão é anomia. E anomia é uma rejeição da lei na sua mais ampla extensão. Ou seja, os filhos do diabo transgridem a lei até onde eles podem, até onde o limite chega. E que lei é essa? João fala sobre uma lei de pureza. Os filhos do diabo são imersos em tamanho pecado que para eles purificação não faz sentido nenhum. Ser puro, ser santo, ser guardado para o Senhor, para eles não faz sentido nenhum, mas vai totalmente contra aquilo que é o desejo de Deus. Enquanto um filho de Deus, ele se purifica, ele se guarda, ele se santifica, o filho do diabo não tem apreço nenhum por essas questões que são importantes para Deus. E quando a gente fala sobre prática do pecado, talvez venha na nossa mente o seguinte questionamento: poxa, mas eu peco, então quer dizer que eu sou um filho do diabo? E aí alguns estudiosos vão trazer essa questão como uma tradução do grego, como aquele que vive habitualmente no pecado, como aquele que é imerso numa vida de pecado, que não tem apreço por vida saudável com Deus. Mas embora existem aqueles que vão dizer o contrário, que não vai falar de peca habitualmente, mas não peca em hipótese nenhuma, e esse não é o nosso foco aqui. O foco de João é falar que um filho de Deus, ele não vive de fato habitualmente no pecado. O pecado para um filho de Deus é somente um acidente e olhe lá. Viver em pecado, viver mergulhado no pecado, não condiz com características de um filho de Deus. E aí no verso 9 ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
Então, se um filho do diabo pratica o pecado, vive na prática do pecado, vive imerso no pecado, qual é a característica de um filho de Deus? Justamente o oposto. Ele não vive em pecado. E ele vai falar, porque nele permanece a semente divina. Permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, que é afetado pela mensagem do Evangelho, que tem o Espírito Santo dentro de si, ele precisa ter aversão ao pecado. O pecado é uma ofensa ao Senhor. E como filhos, nós não vivemos ofendendo o nosso pai. Quem é pai é que sabe. E quando o filho faz alguma malcriaçãozinha, a gente não gosta. Daniel tem 2 anos, mas quando ele faz as pirraças dele lá, eu não gosto, eu não me sinto feliz quando ele faz isso. A gente vai lá, corrige, mas eu não tenho satisfação em ver o meu filho se opondo a algo que eu falei para ele não fazer. Ou quando eu ensino ele o correto, quem estava aqui semana passada vai lembrar que ele queimou a mão no ferro. Eu falei, não chega aqui, não chega aqui, não chega aqui, não chega aqui. 1 minuto que eu olhei para o lado, ele foi lá e tocou a mão no ferro. E eu não fiquei feliz, eu falei, tá vendo? Bem feito. Deus não tem prazer no nosso erro. Logo, se Deus não tem prazer no nosso erro, nós não devemos ter prazer em errar e ofender o coração do Senhor. Porque a nossa expectativa é ser puro como Ele é. No verso 10, João vai falar, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, enquanto a nós é feito um chamado sobre praticar a justiça, viver de modo justo, porque Ele é justo, os filhos do diabo não conseguem praticar a justiça. Eles não conseguem viver uma vida de justiça e retidão. Eles não conseguem trilhar um caminho que o Senhor destina. Porque eles procedem de uma fonte que é puro engano. Mas nós procedemos de uma fonte que ela é pura verdade e luz. E ele diz mais que além de não praticar a justiça, o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, de novo, João vai falar sobre amor. Então, se um filho do diabo não pratica a justiça e não ama, quais são as características de um filho de Deus? Praticar a justiça e amar o seu irmão. Nós podemos praticar a justiça, irmãos, por conta do que Jesus fez em nós. Verso 5, ele diz que e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Glória a Deus por isso. Porque antes éramos escravos do pecado e vivíamos sobre o jugo do pecado, mas por conta da manifestação de Deus em Cristo Jesus, Ele nos tirou dessa servidão ao pecado e nos transporta ao reino do Filho do seu amor. Embora a gente sofra ações e consequências do pecado, a gente peca diariamente, e João vai falar que se alguém disser que não peca, esse é mentiroso. O mesmo João fala que se a gente pecar, nós temos um advogado. Por conta da obra sacrificial expiatória de Jesus, o poder do pecado é tornado inoperante sobre os filhos de Deus, embora ainda pecamos. E no versículo 6 ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Uma vida entregue a conhecer ao Senhor
consequentemente, resultará em nós aversão ao pecado, por mais que a gente ainda vá pecar até o fato de sermos glorificados. Mas viver constantemente no Senhor move o nosso coração para a revelação de quem Ele é e nos faz a cada dia sermos mais parecidos com Ele. Enquanto nós gastamos tempo contemplando o Senhor, olhando para quem Ele é, nós nos amoldamos à forma que Ele é. Até que de fato Ele se revele dos céus e sejamos como Ele é. Então João não tem por intuito ficar botando o dedo na cara de ninguém, falando, se você pecar, você é um filho do diabo. Não é isso que João tem em mente. O foco de João é te lembrar quais são as características de um filho de Deus, a fim de te designar para o seu propósito. E qual é o propósito de João nessa exposição? Lembrar de quais eram as nossas expectativas. Lembrar de quais são os nossos privilégios. No verso 7 ele diz, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Como eu disse, praticar a justiça não tem o poder de te salvar. Mas a prática da justiça mostra que de fato nós fomos alcançados pelo poder do Senhor. E nesses dias, o que tem nos definido? Quando alguém olha para você na rua, se ela não te conhecer, ela fala que você é filho de quem? Lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, no seu círculo de amizades, na fila do mercado, no trato com seu vizinho. Quando alguém olha para você e se ele tiver que fazer uma definição rápida, como ele te define? Um filho de Deus ou um filho do diabo? Será que o amor tem sido de fato uma marca dos nossos dias, nas nossas vidas? Será que a prática da justiça tem sido uma marca nossa nos últimos dias? Será que a pureza tem sido uma marca nossa nos últimos dias? Será que a santificação tem sido uma marca nossa nos últimos dias? Será que se esconder em Deus tem sido uma marca nossa nos últimos dias? Querida, em tempos de superficialidade, qualquer pessoa com o microfone na mão é tido como uma pessoa altamente espiritual. Qualquer um, em qualquer lugar. O que não falta é oportunidade por aí. Não falta mesmo. Mas em tempos de muita facilidade e muita superficialidade, para onde que a gente está indo? Para o alto ou para dentro? Essa semana eu estava conversando com um amigo, e aí a gente estava falando de um texto de Paulo aos Coríntios, sobre o tribunal de Cristo. E a gente estava falando sobre as obras, né? Sobre madeira, palha e fena, ouro, prata e pedra preciosa. E aí eu comentei com ele que eu vi uma pregação e um pastor falando assim, se você quer madeira, palha e feno, você não precisa fazer esforço, porque tudo isso é encontrado na superfície. O que você precisa é só pegar. Mas se de fato o que você quer é ouro, prata e pedra preciosa, meu irmão, você vai precisar cavar e cavar muito. Você vai precisar quebrar e quebrar muito. Porque nada disso é encontrado na superficialidade, é só encontrado em lugar escondido e muito escondido. Pergunta a um garimpeiro se achar ouro é fácil. Procura um minerador de uma mina de prata se achar prata é fácil. Procura para alguém que entenda se achar uma pedra preciosa é fácil. Não é fácil.
E eu não quero entrar no assunto do tribunal de Cristo, eu só quero trazer esse exemplo da superficialidade e da profundidade. Mas se de fato nós queremos ter confiança no dia da vinda do Senhor, o nosso caminho não vai ser catar o que está na superfície, vai ser pegar uma pá e cavar fundo, até encontrar Jesus. E essa também é uma característica de um filho de Deus. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Mas se a gente olhar para o original, a gente vai ver: todo aquele que bate, continua batendo e não para de bater, a porta se abre. Todo aquele que busca, continua buscando e não para de buscar, encontra. Todo aquele que pede, continua pedindo e não para de pedir e recebe. O chamado de Jesus e a característica de um filho de Deus não é ser raso, é ser profundo. E aí, para encerrar, o pessoal da música pode vir. Eu te faço uma pergunta: onde está o seu foco? Qual é o seu propósito? Qual é o nosso propósito como comunidade? Qual é o nosso propósito como filhos de Deus? Só ter a segurança que eu sou um filho de Deus? Ou porque eu sou um filho de Deus eu quero ser puro? Quais são as nossas expectativas? Ficar sentadinho aqui de boa, escutando uma mensagem todo domingo? Ou eu realmente estou buscando Ele nos meus dias em casa, no meu trabalho, no meu ônibus, seja lá onde for, até encontrar a revelação de fato de quem Ele é? Descobrir quem Jesus é não é um ato único, é uma jornada de uma vida inteira. Mas o benefício dessa jornada de uma vida inteira é saber que quando Ele se manifestar, o nosso sentimento vai ser confiança e não vergonha. Então, irmãos, eu sei que eu falo baixo, devagar e tal, mas como foco de João nessa exposição, o meu desejo hoje é trazer à nossa mente que, se de fato somos filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus e ter as nossas expectativas voltadas para o que realmente importa. Você pode sim ter o desejo por uma família, você pode sim começar e terminar uma faculdade, você pode sim ter uma carreira bem-sucedida. Nada disso é problema e nada disso é pecado. O problema é quando os nossos olhos se voltam só para isso. E a gente perde a essência do que é ser um filho de Deus. E a gente, como dizem alguns, a gente se perde no meio. Talvez alguns hoje estão distantes, ou olham assim e falam: caramba, eu poderia estar muito melhor. Porque em algum momento você perdeu o seu foco. Em algum momento a sua expectativa foi trocada por algo profundamente presente e não eterno. E tudo isso moldou como você vive. Mas existe um Deus que Ele olha para nós e o desejo dele é que nós vivamos a nossa vida olhando para Ele de volta e contemplando a beleza dele. Até que a beleza de Jesus consuma o nosso coração e que nada mais tenha valor a não ser viver para Ele de forma profunda e integral. Sem isso, sem esse desejo de conhecer Jesus profundamente e o conhecimento de Jesus afetar a nossa vida como um todo, tudo que a gente faz é só brincar de casinha.
Sem a revelação de quem Jesus é e do que Ele quer que a gente faça, a gente só vem aqui e brinca de casinha. O que nós precisamos é da revelação do Jesus glorioso, o Filho de Deus assentado à destra do Pai. E nós somos filhos. Nós temos o privilégio de poder nos achegar a Ele com confiança até o trono da graça. E falar para Ele: Jesus, me ajuda, porque em algum momento eu me perdi. Mas eu não quero viver perdido. Eu quero ter o meu foco restaurado, eu quero ter as minhas expectativas restauradas, eu quero olhar para você e pegar uma pá e cavar todos os dias até de fato eu conhecer quem você é. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, irmãos. E que Deus nos abençoe.